noite, pessoal! E aí, todos conseguem me ouvir bem? Oi, quem tá chegando? Manda um oi aí pra mim, pra ver se tá ouvindo bem, se tá conseguindo visualizar legal também, se tá tudo funcionando certinho. Muito bom ter você aqui conosco nessa live, que hoje nós vamos falar um pouquinho, então, de como a gente conseguir manter a forma física, mesmo com todas essas loucuras de festas de fim de ano, porque não sei quanto a vocês, né, mas eu recebo muitos convites nesse período do ano, e não é fácil, né, gente? E aí, ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem? Tudo certo? Podemos começar então a falar um pouquinho, devagarinho então, sobre essa questão? Vamos lá então. Então, pessoal, essa época do ano, acho que todo mundo, assim como eu, como você, assim, a gente tem esse monte de evento, confraternizações, é amigo secreto, é reunião de fim de ano de empresa, é reunião de fim de ano de diretoria, enfim. Todo mundo resolve confraternizar e comemorar as conquistas do ano que passou. E aí, com isso, as pessoas relatam que ganham peso, que não conseguem ter a mesma rotina de sempre e que com isso, muitas vezes, todo aquele trabalho que tem durante o ano de cuidar da alimentação, cuidar do exercício, fazer boas escolhas, acaba se perdendo. Mas será que isso é verdade? Será que a gente perde esse resultado todo que a gente teve durante o ano? Nem sempre a gente pode considerar que essa perda existe. Vou explicar uma coisa para você, que você logo vai perceber que às vezes a questão não é esse número de festividades, nem a questão do que se come. É as atitudes que a gente tem que fazem com que muitas vezes aquele resultado do ano todo tu perca em dezembro porque tu não seguiu algumas coisas muito simples. Uma delas, como eu sou nutricionista esportiva, eu trabalho muito em parceria com profissionais de educação física, treinadores, enfim. O que acontece? O que eles mais me relatam? Indiferente da modalidade, tá? Seja natação, seja musculação, funcional, pilates. Chega dezembro, as pessoas somem do centro de treinamento. Elas desaparecem. Se elas iam 3 vezes por semana, elas vão lá uma e olhe lá, às vezes recuperando aqui a semana passada que ela não foi nenhuma. O que acontece? Se já é um período em que tu tem uma alimentação onde tu acaba comendo coisas que não são rotineiras, come um docinho, come um bolo, come, sei lá, um jantar com algum tipo de alimentação diferente, imagina se tu ainda não mantém a tua rotina de exercício. Qual é a tendência? A gente acabar ganhando peso, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa manter uma constância nos demais dias das nossas rotinas, tanto alimentares como de exercício, de hidratação. As pessoas esquecem de tomar água, mesmo com esse calorão, gente. Aí tá muito quente na sua cidade? Gente, na minha cidade ontem teve sensação térmica de 47 graus. Então, assim, imagina, 47 graus e as pessoas não se hidratando como deveriam. Então, isso também acaba gerando um inchaço corporal maior. Então, a gente pode ter essa sensação e também um peso de balança maior, mas isso não quer dizer que tu ganhou gordura. Isso quer dizer que tu aumentou de peso. Agora, se você fizer exercício regular, se você se hidratar adequadamente, se chover como choveu hoje,
que daí baixou a temperatura, a tendência é que com isso também você acabe perdendo esse inchaço, esse excesso de peso e volta tudo ao normal. Outra questão também, bem importante de lembrar, é que muitas vezes as pessoas não pensam em quanto tempo que vai demorar até ela fazer a refeição nesse evento que ela vai. Vou dar um exemplo. Amanhã à noite eu vou ter uma confraternização do grupo de comunicação onde eu sou colunista. Aí já me mandaram no convite assim, início 19 horas. Só que nós estamos no horário de verão, geralmente as pessoas demoram um pouco para chegar, até porque o brasileiro não tem aquela pontualidade assim, de chegar, né, super ali no horário. Então, eu já sei que provavelmente, se houver janta ou se houver alguma forma de serviço volante com algum finger food, alguma cumbuquinha, alguma coisa, não vai ser servido às 7 horas da noite. E eu tenho como hábito lanchar lá por 3, 4 horas da tarde e após, lá pelas 19, 19h30, jantar. Então, o que acontece? Se eu for, então, às 19 horas para aquele evento e não comer nada, absolutamente nada, esperando essa refeição que eu vou ter lá no evento, provavelmente, quando chegar essa refeição, eu vou estar faminta. E se for um buffet, se for alguma coisa, eu não vou ter aquele discernimento de parar, olhar todo o buffet, ver o que é daquele buffet que vai ser mais saudável comer. Não, gente, eu vou pensar com aquele cérebro primitivo lá do homem das cavernas que precisa manter o organismo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou provavelmente pegar o que eu gostar mais, o que for que eu sei por memória gustativa e que o nosso cérebro sabe há milhões de anos que tem mais quantidade calórica, que vai ter mais sabor, enfim, por ter mais gordura, mais açúcar, enfim. E aí que tá também uma outra questão, aí tu não tem esse controle do que tu come. Então, mas Gabriela, o meu happy hour, a minha confraternização é logo após o trabalho. Então leva uma barrinha, leva uma fruta seca. Se no teu local de trabalho tem a questão de ter uma geladeira, alguma coisa, leva um iogurte, alguma coisa nesse sentido, que tu possa fazer um lanchinho para que tu não fique com tanta fome até o momento que tu vai comer. E aí sim, aí tu escolhe o que tu come devagar. Aí tu vai poder ter todos esses benefícios que quando tu tá em fome extrema, tu não consegue escolher. Então esse também é um fator muito importante que a gente tem que cuidar, não indiferente se for a ceia de Natal ou a festa da firma, que a gente precisa cuidar para que isso também não vai interferir negativamente nessa tua questão de alimentação saudável, de mudança de hábito. Enfim, hoje de tarde ainda atendi uma praticante do Diet Fan, que ela disse, olha, eu tive semana passada uma reunião ao almoço, onde o almoço eram pizzas. Então, ela foi orientada, então, que tipos de pizza que seriam mais saudáveis ela consumir. E, consequentemente, então, ela teve essas escolhas e, enfim, participou do evento, comeu pizza, mas mesmo assim não exagerou e, enfim, hoje estava com resultado aí de 1,3 kg a menos. Então, isso demonstra que mesmo em festas de fim de ano, a gente pode ter um bom resultado em questão de saúde, de emagrecimento. Outra questão que é bem importante é assim, se você estiver auxiliando nesse processo dessa festividade que você vai participar, seja ela ceia de Natal, ceia de Réveillon, as comemorações entre amigos, que você também procure opções que sejam mais saudáveis. Porque como eu sempre gosto de frisar, muitas vezes a gente incorpora hábitos que não são hábitos brasileiros, e com isso a gente acaba consumindo alimentos que às vezes são muito calóricos, muito concentrados, como por exemplo as frutas secas. Elas são ótimas, são ricas em fibras e tal, mas elas, como não tem a questão da água, concentra muito a questão de calorias, de açúcares, enfim,
porque a fruta não tem aquele volume todo que a água proporciona. Consequentemente, se tu for comer, indiferente se é na ceia de Natal que tu vai comer no teu lanche da tarde, você precisa se hidratar com água para que tu tenha esse volume recuperado no teu estômago e que isso te dê saciedade com uma quantidade que seria igual à do consumo da fruta in natura. Então, até pensar, talvez, numa ceia vegetariana, por que não? Porque hoje existem tantas opções, tem quiches, tem bolos, tem tortas salgadas, enfim, tantas opções que tu pode ter, que são assadas, integrais, que tem vegetais, que vão dar uma saciedade muito boa pela questão das fibras, que vai ter uma digestibilidade muito melhor do que muitas vezes uma carne, principalmente se esse evento for à noite, que pode sim ter sabor mesmo não tendo essa questão da proteína animal. Então, hoje já existem várias opções no mercado muito boas que você pode estar proporcionando. Bem como nem sempre a gente precisa estar pensando apenas na questão do refrigerante, a gente pode ter águas aromatizadas, sucos naturais. Então, ter outras formas de consumo de bebidas que sejam mais saudáveis, que podem estar trazendo aí antioxidantes, podem estar trazendo vitaminas, minerais, e que de certa forma também vão colaborar para que tu não enche tanto, para que tu tenha essa questão de ter o convívio social, mas ao mesmo tempo também não tá se prejudicando na tua forma física. Outra coisa que as pessoas perguntam muito sobre uma questão da bebida alcoólica, porque não tem como falar, né, gente? É verão, é calor, enfim, tudo apetece para uma cervejinha, tudo apetece para uma boa espumante, para um bom vinho branco. Já estou vendo muita foto nos stories aí do pessoal, enfim, brindando, enfim, confraternizando com espumante, com sua cervejinha, enfim, agora tem as cervejas artesanais. O que a gente precisa lembrar, tá? Cada grama de álcool tem 7 calorias. Para ter uma noção, cada grama de glicose ou de açúcar, seja ele qual for, vai ter 4 calorias. Ou seja, o álcool ele tem mais calorias do que o açúcar. Aí às vezes a pessoa fica ali cuidando tanto na questão de muitas vezes não se no espumante, acaba exagerando na dose e com isso acaba adquirindo calorias mesmo sem perceber. E muitas vezes calorias vazias, porque elas não vêm acompanhadas de fibras, elas não vêm acompanhadas de algumas, por exemplo, tem a questão do vinho, que tem os antioxidantes, mas mesmo assim são coisas que pode adquirir também na alimentação. E que em excesso a gente sabe que o álcool não faz bem. A gente até pode beber com uma certa moderação, mas que pessoas que são hipertensas, diabéticas, elas precisam ter um controle maior sobre esse consumo. Então, como é que tu faz para tu saber quantas calorias tu está ingerindo pelas bebidas? Que isso é uma coisa muito legal da gente falar, até para tu dar uma controladinha, para tu ver aí quantos bifinhos tu podia ter comido. Então, sempre que vocês forem olhar nos rótulos das bebidas, tem o teor de volume de álcool daquela bebida. Então, se a gente for pegar, por exemplo, vamos citar um exemplo de uma cerveja, tá? Uma cerveja tem 5% mais ou menos, porque as cervejas artesanais têm mais, às vezes comerciais têm um pouco menos, né? Mas mais ou menos 5% de volume de álcool. Se a gente for então pensar em 100 ml de cerveja, seriam então 5 gramas de álcool. Se são 7 calorias por grama, 7 vezes 5, 35. Então, em 200 ml, que é um copo de cerveja, tu consumiu 70 calorias. Isso dá mais ou menos uma banana caturra grande.
Pensando que não tem só a cerveja, não tem só a questão do álcool, tem a questão da cevada, enfim, mais ou menos um copo de cerveja dá meio bife. Então dá bastante, né? Conforme vai aumentando o grau de álcool, por exemplo, o vinho tem em torno de 15%, tem de 10% a 15%. Destilados, como por exemplo a cachaça, tem 50%. Então a galera da caipirinha, que gosta, né, que acaba colocando cachaça ou vodka, enfim, também tem um teor parecido. E daí com isso também acaba tendo a questão do açúcar que acrescenta. Então, são coisas que se tu for pensar, tomei aí, eu sozinha tomei, sei lá, um copo de 200 ml de caipira. Então, se tu for pensar quantas calorias que tu pode ter consumido nisso. E aí, muitas vezes tu tá lá, às vezes até te privando de comer na festa e acaba resbalando nisso na questão da bebida alcoólica. Não quer dizer que tu nunca mais vai poder beber, mas acaba interferindo sim, tanto acaba inchando, como porque tu acaba, durante esse processo de consumir o álcool ele inibe aquilo que a gente chama de hormônio antidiurético. Ou seja, por isso que quando a pessoa toma cerveja, ela tem muita vontade de fazer xixi. E o que faz isso? Tu acaba perdendo mais líquido do que tu deveria. E, consequentemente, depois que passa o efeito, o corpo tranca total, né, para tentar evitar que esse líquido, que tu perca mais líquido e tu acaba inchando. Então, muitas vezes, o que acontece? Se a pessoa sempre se avaliou em segunda-feira, a gente sempre pede para a pessoa ser avaliada na segunda-feira, a medida antropométrica. Porque sempre vai ter diferença, muitas vezes, de uma segunda para uma sexta-feira. Porque no fim de semana a gente acaba comendo um pouco mais, dormindo mais, bebendo mais. E daí durante a semana tu tem esse desgaste disso. E aí sempre vai dar diferença, muitas vezes, numa avaliação, se tu fizer uma avaliação na segunda e outra avaliação na sexta. Aí, às vezes, dá um falso positivo que a pessoa perdeu gordura, perdeu massa muscular, enfim. A questão também de a gente manter o exercício durante esses períodos de festa é legal por outro motivo. Pensa só, a gente muitas vezes acaba comendo mais porque vai na festa, come um docinho, come uma massa, enfim, alguma coisa de diferente. Quando daí, então, vamos pensar pelo seguinte, comi isso a mais. Então, no outro dia na academia, vai lá e dá uma forçada um pouco mais. Ou faz um ou 2 quilômetros a mais na caminhada. Usa essa energia. Então, tu vai acabar utilizando disso, o teu corpo não vai nem sentir. E essas festas, então, entre dia 24 de dezembro e 1º de janeiro, não vão ter essa influência toda que poderiam ter. Que muitas pessoas, de fato, acabam perdendo todo o resultado que elas têm por conta dessa resbaladona, né? Que podem estar dando nesse período. Bom, pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui, é a minha primeira live. Na verdade, eu já fiz bastante vídeos, mas live é a primeira, então, que eu estou fazendo aqui no Facebook. E eu queria falar para vocês, então, que como algumas pessoas já sabem, e já está bem divulgado há um tempo aqui no Facebook, eu tenho em parceria com coaches o programa Diet Fun, que é um programa de emagrecimento, mas também de saúde e bem-estar, onde se promovem hábitos saudáveis, mudanças de hábitos a longo prazo, não só a curto prazo. E também a gente sempre está buscando melhorar a qualidade de quem passa aqui pela página. Então, como o meu presente por esse ano maravilhoso que foi 2018, que eu consegui botar esse programa em prática e que eu já estou colhendo muitos resultados positivos dessa minha satisfação que eu estou tendo com as pessoas que participaram desse programa, com os resultados positivos que essa pessoa tem, eu quero deixar um presente para vocês. Quem tiver interesse em saber mais, em ter mais informações sobre saúde, sobre mudança de comportamento, nós estamos criando um canal direto com vocês para que vocês possam ter
acesso a conteúdos exclusivos, tanto o meu como da coach do programa. E com isso vocês possam ter mais acesso à nossa metodologia de trabalho, de como a gente trabalha. Então, toda semana, um dia por semana, vocês vão receber ou um e-mail meu ou da coach, enfim, tendo algum conteúdo exclusivo, seja sobre alimentação, uma dica de saúde, uma receita, alguma questão sobre os nossos comportamentos, sobre alguma estratégia para mudança de comportamento, para a gente virar a chave em 2019 e melhorar a qualidade de vida. Teve uma pergunta aqui da Joyce Rex perguntando sobre a questão do shake, se é ou não é ideal. Joyce, assim, ó, o shake ele tem vantagens e tem desvantagens. A vantagem é que muitas vezes ele é uma forma rápida de tu fazer uma refeição, e agora até no verão apetece porque tu faz gelado e tal, então pode ser uma alternativa para alguma refeição. Mas tem o problema que no shake a gente não tem o reflexo da mastigação sobre a nossa saciedade, que é muito importante. Então o que acontece? Às vezes tu vai tomar um volume muito maior do que teu estômago comportaria normalmente, porque tu não tem esse reflexo da saciedade e tu vai continuar bebendo. Coisa que quando tu come sei lá, um alface, uma carne, enfim, um arroz integral, tu acaba tendo que mastigar, e esse reflexo da mastigação, ele é melhor para tu acabar comendo menos, tá? Então, pessoal, quem deseja saber mais sobre nutrição, sobre saúde, sobre comportamento, sobre mudança de crenças, sobre atitudes positivas, deixa o seu e-mail tanto aqui no nosso link, aqui na parte dos comentários da live, mas se sentir constrangido ou não quiser ter sua identidade revelada, pode também mandar inbox, que a gente vai começar então, agora a partir de 2009, mandar conteúdos exclusivos para essa lista de e-mails. Então, tudo que tiver de lançamento, tanto no programa, como novos conteúdos, como eventos, programações, todos vocês vão ficar sabendo antes do que os demais nas redes sociais. Então vale muito a pena, porque você vai estar recebendo conteúdo toda semana, você vai estar sabendo antes das novidades que vão acontecer, tanto na parte da nutrição como na parte do Diet Fan, bem como também pode ter aí alguns benefícios por estar nessa lista de e-mails. Então, eu fico esperando os e-mails de vocês, que a partir de 2009 a gente vai começar a lançar essa linha de e-mails, de ter um contato mais próximo com vocês que nos acompanham aqui pelas redes sociais e que sempre dão esse retorno tão positivo para mim. Então, eu fico muito grata por você estar aqui participando dessa live comigo e, por favor, curta a minha página no Facebook, me segue lá no Instagram e vamos continuar aí fazendo saúde, fazendo qualidade, aproveitando essas festas de fim de ano para confraternizar, para rever as pessoas que a gente faz tempo que não revê, para dar aquele abraço gostoso de 40 segundos nas pessoas que a gente ama, para estar presente e não só dar presentes para as pessoas. Um beijo para vocês e feliz 2019 para todos nós.